No meio da igreja, o Senhor abriu os seus lábios, encheu-o com espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com manto de glória. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, novamente o Senhor nos concede a graça desse nosso encontro fraternal, para que, rezando e partilhando a palavra, possamos descobrir também as luzes para a nossa vida, descobrir o Senhor que fala ao nosso coração e nos inspira. Nós estamos no tempo pascal, hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa, e hoje nós celebramos com toda a igreja a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, no ano de 295. Foi uma personalidade muito importante para a igreja dos primeiros séculos. Ele recebeu uma formação grega e ele foi eleito bispo da sua cidade natal em 328, exercendo esse ministério até o ano 373. Ele participou ativamente do Concílio de Nicéia, que foi, podemos dizer assim, o primeiro grande concílio da Igreja, que definiu a fé cristológica, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele foi um dos grandes opositores ao arianismo, que era uma heresia segundo a qual Jesus era considerado um homem adotado por Deus, mas não alguém que era Deus mesmo. Então, Atanásio combateu vivamente esta heresia e, por causa disso, ele sofreu perseguições e foi exilado pelo menos 5 vezes. Ele também tinha uma preocupação grande com os monges que viviam no deserto. Ele viveu nesse contexto do início do monasticismo na igreja, então ele sempre tinha essa preocupação de visitar os monges. Contribuiu para a difusão também do monaquismo na igreja do seu tempo. E ele faleceu em Alexandria no dia 2 de maio de 373. Foi declarado também doutor da igreja por conta dos seus escritos, por conta da sua contribuição para o entendimento da fé. Vamos então rezar com a igreja a oração que a liturgia nos propõe. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes no bispo Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos, benigno, que, alegrando-nos com sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor e vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no tempo pascal, nós devemos compreender, ler as leituras que a liturgia nos propõe a partir dessa luz da ressurreição, a partir desta ótica desse evento acontecido com Jesus e que mudou radicalmente a história da humanidade, evento que também está se realizando em nós desde o nosso batismo e que um dia nós esperamos realizar plenamente quando fizermos a nossa passagem para o Pai. Então nós hoje nos deparamos com esse relato da multiplicação. Evidentemente é um relato que acontece antes da crucificação de Jesus, antes da ressurreição. Mas isso não significa que esse acontecimento ele não antecipe aquilo que vai acontecer com Jesus e que ele não nos ajude a compreender essa grande revelação que foi a ressurreição. Então, o próprio texto nos diz que estava próxima a Páscoa. Então, nesse relato, nesse acontecimento da multiplicação dos pães e dos peixes, nós podemos dizer que Jesus antecipa o que acontecerá na sua vida. Ele será esse pão tomado, partilhado e dado para nos alimentar. E ele faz isso exatamente na última ceia, quando ele se reúne com seus discípulos e ali ele institui a Eucaristia, simbolizando o que vai se dar na cruz. Então nós podemos dizer que na última ceia Jesus já se entrega no pão e no vinho como alimento para os seus discípulos, mas na sexta-feira, no dia da crucificação, no dia da sua morte, ele faz essa oferta de si mesmo, né? Então Jesus é esse pão que o Pai do céu enviou ao mundo, pão que nos alimenta verdadeiramente. Não é como o pão material, que nós sempre temos necessidade dele para nos alimentarmos novamente. Mas Jesus é esse pão que nos sacia. Por quê? Porque ele traz uma palavra de vida. Porque Jesus é o amor do Pai realizado. Então, por tudo isso, ele nos alimenta, ele nos revigora. Então, quem acredita em Cristo, quem reconhece nele o enviado do Pai, esse é saciado. Esse não tem mais necessidade de buscar outras fontes para saciar as suas fomes, mas encontrou em Jesus mesmo esse alimento de vida, esse alimento verdadeiro. Então, para o evangelista João, que nós lemos hoje, esse relato está relacionado à Páscoa de Jesus. Então, no relato da multiplicação, Jesus antecipa, metaforicamente, em figura, aquilo que se dará plenamente com a sua oferta de vida para nos alimentar. Então, meus irmãos, tal como Jesus, que se oferece a nós como pão para que nós possamos nos alimentar, para que possamos ser revigorados, também nós devemos ser esse pão bom para as pessoas, né? Quando a gente se aproxima da mesa da Eucaristia e comunga do corpo e sangue do Senhor, nós estamos nos tornando esse pão bom para as pessoas, esse pão que alimenta a vida do outro. Então, que a gente seja verdadeiramente esse pão que Jesus hoje reparte e dá para alimentar os nossos irmãos, que a nossa vida também seja Eucaristia, seja essa vida em ação de graças ao Pai e essa vida empenhada em fazer o bem. Que cada um de nós hoje possa pensar: será que a minha vida tem sido esse pão bom como o Senhor? Será que eu tenho contribuído para alimentar outras vidas? Será que a minha presença na vida do outro realmente edifica, realmente alimenta, realmente transforma? Então é esse o pedido que nós queremos hoje dirigir ao Pai, que a nossa vida seja Eucaristia,
seja esse pão repartido para alimentar os irmãos. Que Deus te conceda uma ótima jornada e que a Mãe do Perpétuo Socorro, Senhora das Alegrias, te acompanhe com seu olhar maternal.